Se você se sente distante de Deus, sente que o seu coração anda endurecido, não sente mais a presença como você sentia, ou se talvez você se pergunta muitas vezes: eu acho que Deus está muito longe, Deus está muito distante, eu acho que Deus prioriza outras pessoas e eu fico de escanteio. Será que Deus existe? Será que Deus me ama? Fica nesse vídeo até o final. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você, Ele vai mudar a tua mente, o teu coração, e você vai sair desse vídeo incendiado e crendo na palavra de Deus. Antes disso, não esquece de deixar o seu like, de curtir e de compartilhar com pessoas que você sabe que precisa ouvir essa palavra, visualizar esse vídeo e entender o que Deus quer fazer na vida dela. Amém? Vamos juntos então mergulhar no mais íntimo e no mais profundo da palavra de Deus. Às vezes nós nos perguntamos: Senhor, por que eu não sinto mais a Tua presença? Antes eu sentia tanto, eu ouvia o Senhor, parece que eu perdi a intimidade contigo, parece que Deus está longe. Ou às vezes as pessoas, ou você já se perguntou assim: Deus está no céu e eu na terra, então existe uma distância muito grande. Não, a distância entre você e Deus é a sua fé, a distância entre você e Deus é você crer, porque Deus, Ele escolheu habitar dentro de você, Deus, Ele escolheu fazer morada em você. Então que o seu coração seja incendiado hoje e que você seja transformado pelo poder de Deus, e que esses versículos que eu vou citar, você incendeie o teu coração. A palavra vai nos mostrar que Jesus, Ele tinha feito uma promessa àquelas pessoas, aos discípulos, para que eles permanecessem ali em Jerusalém, porque Jesus iria enviar o Espírito Santo. Só que muitos não quiseram esperar, e dois desses discípulos, que são aqueles discípulos do caminho de Emaús, eles fizeram isso. Jesus deu uma direção, mas eles fizeram ao contrário. Eles caminharam contrário àquilo que Jesus havia dito para eles. Muitas vezes nós achamos ou falamos que estamos na presença de Deus por estarmos numa igreja, por às vezes estarmos até pregando a palavra. Às vezes nós estamos falando de Jesus, mas com o nosso coração distante de Jesus, com o nosso coração vazio de Jesus. Por exemplo, esses dois homens, eles estavam ali naquele caminho, falando de Jesus, porém indo contrário à direção de Jesus, contrário à ordem de Jesus, contrário àquilo que Jesus pediu que eles fizessem. E aí eles se encontram o quê? Eles se encontram caminhando ao contrário. E aí, quando eles estão ali falando, compartilhando acerca de Jesus, quem aparece? Quem está junto a eles? Quem está no meio deles? Porque existem dois ali falando acerca de um homem, existem dois ali falando acerca de Jesus. E aí Jesus se põe entre eles, Jesus se coloca no meio deles e passa a caminhar juntamente com eles. E ali eles vão falando, você não tem ouvido acerca do que aconteceu, o que Jesus falou, e eles vão compartilhando acerca de Jesus. Jesus vai ali falando com eles também acerca de todas as coisas, da promessa, das coisas que aconteceram. Mas em nenhum momento eles percebem que é Jesus que está com eles. Eles estão falando de Jesus, eles estão lembrando tudo que Jesus fez, tudo que Jesus falou, das promessas de Jesus, mas não percebem que Jesus está ali. Às vezes nós falamos que cremos em Jesus, que o meu coração é dele, eu amo ele, Jesus conhece o meu coração e blá, 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 mas estamos distantes de Jesus. Às vezes nós estamos dentro da igreja, a presença do Senhor está ali naquele lugar, mas nós estamos longe da presença. Por quê? Porque o nosso coração se distanciou, porque os nossos olhos se fecharam, porque o nosso coração talvez se endureceu, ou porque nós nos acostumamos com a presença de Deus e nós não conseguimos mais valorizar ou enxergar a presença de Deus. Eu quero que você reflita nesse vídeo, que você pense nesse momento: como que está a tua vida com Deus? Será que você só está no culto? Será que você só está falando de Jesus? Ou será que Jesus está no teu coração, na tua vida, e quando você fala dele, quando você ouve dele, o seu coração é incendiado? E aí a palavra continua, eles avançam, e aí Jesus fala: eu vou por aqui. Eles falam: não, fica conosco, vamos nos alimentar, vamos comer, a caminhada foi longa. E ali eles entram em uma casa e eles se sentam em uma mesa para a comunhão. E a palavra vai dizer que quando o Senhor Jesus, ele parte o pão, naquele momento de comunhão, quando o pão é partido, os olhos deles se abrem. Na comunhão, os olhos daqueles homens se abrem. E ali eles percebem que quem estava com eles era quem? Jesus.
Jesus que estava durante o caminho. E aí eles refletem, quando os olhos deles se abrem, eles falam: o seu coração não queimava, o seu coração não ardia quando ele impunha a palavra, quando ele colocava a palavra, quando ele liberava a palavra, o nosso coração não incendiava. Se o seu coração não tem incendiado a ouvir falar sobre Jesus, a falar sobre Jesus, a ouvir ou ler, meditar na palavra de Jesus, significa que o seu coração talvez esteja endurecido, talvez o seu coração esteja frio, talvez o seu coração precisa urgentemente ser incendiado, porque não tem como eu estar diante da palavra, que é Jesus, a palavra, e eu continuar normal, eu continuar da mesma forma. Essa palavra, ela traz vida para mim. A minha vida, ela não continua igual, ela muda, o meu falar muda, o meu caminhar muda, a minha história muda, as pessoas à minha volta mudam. Por quê? Porque o meu coração vai se encher dela. E se o meu coração está cheio, queimando, ardendo, a minha boca vai falar daquilo que o meu coração está cheio. Não existe nada melhor do que a palavra de Deus. Sabe, talvez hoje você está vendo esse vídeo aqui e você entrou numa frieza espiritual, ou talvez você está na inércia. Você está indo em tudo. Você participa de um discipulado, você participa de um culto, você participa de uma célula. Talvez você até vá em algumas orações, mas você não consegue mais sentir a presença de Deus. Para você está vivendo uma vida normal, e aí você pensa o seguinte: eu acho que, será que Deus existe? Começa a se questionar: será que Deus existe? Será que Deus me ama? Por que será que eu não sinto mais a presença? Aí você começa a querer inventar coisas e fazer coisas para talvez sentir a presença de Deus. Só que Deus não é dessa forma, não é momentos, não é uma brisa apenas. O Senhor, Ele é relacionamento. E conforme eu vou me relacionando com Deus, mais eu vou ficando apaixonado por Ele, mais o meu coração vai queimando. Esses homens, imagina só, eles talvez andaram com Jesus, eles estavam ali, viram os milagres de Jesus, ouviram as palavras de Jesus, ouviram Jesus falando muitas coisas que iriam acontecer, mas quando Jesus não estava presente aos olhos deles ali, ou Jesus morreu, vamos dizer dessa forma, eles voltaram à antiga maneira de viver. Às vezes Jesus está morrendo para nossas vidas. Às vezes Jesus está morrendo para nós porque nós voltamos à antiga maneira de viver, nós focamos os nossos olhos nessa terra e vivemos como se Jesus estivesse morto, como se Jesus não existisse. Só que Jesus não está morto, Ele vive e reina para todo o sempre. Então presta atenção, escuta, ei, presta atenção. Imagina esses homens aí dessa forma. Eles andaram com Jesus, viveram com Jesus, só que de repente eles se encontram ali, até falando de Jesus, mas o coração deles não pulsava mais da mesma forma. Foi legal aquele tempo, aquele momento que eu tive com Deus, foi legal as experiências que eu tive, foi legal ser usado por Jesus, foi legal presenciar os milagres dele, quão maravilhoso ele é. Só que Jesus não quer só isso da minha vida e da sua vida. Jesus não quer só isso para a minha vida e para a tua vida. Jesus, Ele quer que eu e você estejamos em um relacionamento com Ele. E aí você vê que é linda a palavra. Conforme eles vão andando, Jesus vai andando com eles vão se relacionando, porque eles vão conversando ali, vão pegando intimidade nesse caminho. E aí quando ele chega nesse ambiente, pegaram uma certa intimidade, tiveram um certo relacionamento no caminho, e aí eles vão para a mesa. E aí eles vão ter um momento de comunhão, o partir do pão. E ali, o partir do pão, né, Jesus é rasgado, vamos usar dessa forma, os olhos dele se abrem, eles se lembram da crucificação, eles se lembram do que Jesus fez, eles se lembram do que Jesus falava. E aí eles começam a enxergar o Jesus que não está morto, mas que ressuscitou como ele havia dito. E a partir daqueles momentos, quando os olhos deles se abrem, o coração deles, eles falam, o seu coração não ardia, o seu coração não queimava quando ele lia a palavra, porque sabe o que eles fazem? Eles não continuam da mesma maneira, porque um sinal de que a palavra de Deus entrou na tua vida, de que você entende o que é a palavra, é o seu coração arder, seu coração queimar. Talvez você está vendo esse vídeo agora, nesse momento, seu coração está queimando. O Espírito Santo está te lembrando quem você era em Deus, não só em fazer, mas em buscar, em ter prazer em fazer a obra, porque quando você falava de Jesus, seu coração ardia, quando você via um pecador se arrependendo, seu coração ardia, quando você era usado por Jesus, seu coração queimava, e você falava, Senhor, eu encontrei o sentido da vida.
Senhor, eu encontrei prazer e o meu prazer está na tua obra, o meu prazer está em te conhecer, o meu prazer está em ser usado por ti todos os dias. A sua vida teve sentido novamente, a sua vida teve razão, agora você entendeu o porquê que você está nessa terra, que você não é apenas mais um, que você não é alguém que nasceu para dar errado e por aí vai. E quanto tempo faz que você não sente isso mais? Porque nós estamos apenas indo na inércia. Nós estamos fazendo o reino de Deus apenas por responsabilidade. Não que você não deva ter responsabilidade, mas não pode ser só responsabilidade. Tem que ser porque o seu coração arde e queima. Porque existe um propósito verdadeiro e eterno aí dentro de você. É além da responsabilidade, está acima da responsabilidade. É porque o amor dele te alcançou e esse amor está transbordando através de você e vai alcançar outras vidas e outras pessoas. E esse é o que eles fazem. Isso é sinal de alguém que teve um encontro verdadeiro com Jesus, de alguém que a palavra queimou e entrou no coração. Essa pessoa, ela volta para onde ela nunca deveria ter saído. Ela volta para o centro da vontade de Deus, ela volta para o propósito de Deus. E aí sabe o que acontece? Eles voltam para onde eles nunca deveriam ter saído. Eles começam a falar: eu vi Jesus. Eu vi ele apareceu para nós ali, começa a falar para os discípulos, sabe? Eu não sei o que você tem vivido hoje, mas eu quero falar para você: volta para onde eu nunca deveria ter saído. Ou se você está, não é só estar, não é físico apenas, é espiritual, é dentro. Volta para a presença, volta a buscar Jesus, volta a se relacionar com Ele. Pastor, mas eu não sinto a presença como eu sentia, mas é difícil. Ei, volta devagarzinho. Oi Jesus, tudo bem? Estou eu aqui de novo. Oi Jesus, obrigado por esse dia. Nossa Jesus, que saudade eu estou de ti. Oh Espírito Santo, me ajuda, Espírito Santo me fortalece. E aí você vai tendo um relacionamento dia após dia, dia após dia. Quando você for ver, você está íntimo dele de novo. Você está na presença, você está buscando ele novamente. Ei, o salmista ele vai dizer que porque Deus é o nosso refúgio e força, Ele é a ajuda sempre presente nas dificuldades. Você está passando essas dificuldades, você está tão distante de Deus justamente por isso. Você se esqueceu quem Ele é na tua vida. Você está tão envolvido com a obra ou com as coisas de Deus aqui na terra que você se esqueceu de Deus. Deus é mais importante do que qualquer coisa. Claro, meu irmão, se você estiver em Deus, automaticamente você vai fazer o reino, você vai fazer a obra. Mas é muito fácil nós cairmos na inércia e no engano e nós fazermos a obra sem Deus, nós fazermos o reino sem Deus, nós ganharmos vidas sem Deus e não para Deus. Agora, se eu estou em Deus, é automático que eu vou fazer a obra, que eu vou fazer o reino, porque quando eu estou nele eu me movimento, quando eu estou nele eu ando de acordo com a vontade, com a palavra dele. Então, em nome de Jesus, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa. E eu quero orar por você também. Se você está distante, se você está longe, eu quero falar: ei, eu sei que não é fácil voltar, eu sei que não é fácil buscar Deus, porque nós entramos num ambiente de que está rolando, então está fluindo, está dando certo, então eu não preciso estar em Deus porque eu sou autossuficiente. Sem Deus você não é nada, sem Deus você não é ninguém. Nós dependemos completamente dele. Amém? Ora comigo. Fala com o Senhor, fala: Senhor, eis-me aqui, eu quero voltar, Senhor, eu quero voltar a sentir a tua presença, eu quero voltar a me relacionar contigo. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu oro pela vida dessa pessoa que talvez se afastou dos teus caminhos, ou essa pessoa que tem esse pensamento que o Senhor está no céu, ela aqui na terra, que ela é muito pecadora e ela não consegue sentir o teu amor, a tua presença, ou que ela não é digna de ti. Espírito Santo, toca o coração dessa pessoa, abraça ela, derrama o amor de Jesus na vida dessa pessoa para ela entender que ela é amada do Pai. E essa pessoa, Senhor, que talvez entrou na inércia, está fazendo a obra só por responsabilidade, mas o Senhor já não está mais nessa obra. Está fazendo o reino, mas esse reino já não é mais teu. Que em nome de Jesus, Senhor, essa pessoa esteja em ti, Pai, que ela esteja mergulhada em ti, assim como a palavra, o escritor aos Hebreus diz, Senhor, que foi aberto um novo e vivo caminho por meio do teu corpo. Que nós possamos adentrar por meio de ti, Senhor, estar em ti, porque é por meio de ti, Pai, que nós vamos passar a eternidade nos céus, porque é em ti, Senhor, que nós vamos entrar nos céus, porque é, Pai, através de ti que nós vamos ter uma nova vida, através de ti que existe um novo e vivo caminho. Senhor, nos fortalece, nos perdoa porque nós estivemos longe, nos perdoa porque nós negligenciamos o teu reino, nos perdoa porque nós nos achamos autossuficientes e fizemos a obra sozinhos, Senhor.
mas hoje, Pai, nós queremos estar no centro da Tua vontade. Nós queremos, Pai, sentir a Tua presença, nós queremos fazer de acordo com aquilo que o Senhor quer que façamos. Pai, em nome de Jesus, Deus, que a Tua presença venha sobre essa vida. Espírito Santo, inunda esse coração. Espírito Santo, incendeia esse coração. E se existe algum coração ferido, algum coração endurecido, Senhor, que esse coração seja quebrado e o Senhor dê um coração novo para essa pessoa. Quer seja ferida com liderança, quer seja ferida com a igreja, Senhor. Que as pessoas entendam que o Senhor não é uma religião. O Senhor está acima da religião. O Senhor é aquele que morreu em nosso lugar, aquele que nos dá vida, aquele que nos dá esperança, aquele que nos dá um propósito e um motivo de viver. Pai, eu te louvo e te glorifico. E que através desse canal, Senhor, através de cada mensagem, as vidas possam ser alcançadas em nome de Jesus, Pai. E que eles possam ter um encontro diário contigo. Assim eu te louvo e te glorifico, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém. Então, fica na paz do Senhor e não se esqueça, tenha um coração incendiado pela palavra e pela presença de Deus. Compartilha com seu amigo, deixe seu joinha e se inscreva no canal para receber mais conteúdos e vídeos como esse. Fica na paz, tchau, tchau, tamo junto.